A atividade física regular é boa para a saúde geral de todo mundo. E a boa novidade é que um programa de exercícios bem orientado também ajuda pessoas que têm doenças reumáticas. Pacientes com artrite reumatoide, doença inflamatória que afeta as articulações, podem se beneficiar dessa prática. Vamos ver mais detalhes sobre este tema e aprender como os exercícios podem ajudar na reabilitação e na qualidade de vida. Manter-se ativo é fundamental para a saúde. Exercícios ajudam a melhorar a capacidade física e o equilíbrio emocional. Isso mesmo, a atividade física feita de forma regular, ela já é importante desde a infância. Quanto mais a gente acumula no decorrer dos anos um hábito de se executar, de ser mais ativo, mais a gente se protege contra doenças crônicas, tanto de aparelho locomotor quanto doenças cardiovasculares ou metabólicas, como diabetes, alteração de colesterol, artrose, osteoporose. Portanto, é importante que a gente cultive esse hábito de ser mais ativo. E as pessoas acometidas por doenças reumáticas têm também na atividade física um grande aliado. Sem dúvida. O curioso é que até mais ou menos a década de 80, a nossa recomendação era que o paciente com doença reumática se mantivesse mais em repouso, por medo da doença piorar e das articulações estragarem mais. No entanto, os estudos científicos feitos a partir dessa época, e principalmente os já feitos no século XXI, têm mostrado para a gente que os pacientes com doenças reumáticas que são mais ativos, que praticam mais exercício, evoluem melhor da sua doença e respondem melhor ao tratamento. Mas dar o primeiro passo e iniciar um programa de exercícios não é uma tarefa tão fácil. A dor na artrite reumatoide, que tem um padrão inflamatório e que pode ser pior pela manhã, pode também ser intensa a ponto de incapacitar o indivíduo. A pessoa pode ter dificuldade para a realização de ações diárias, como pentear o cabelo, abrir uma torneira, varrer o quintal. O que acaba acontecendo, primeiro, é o preconceito. Quem tem dor ou deformidade acha, e quem está em torno dele acha que ele tem que ficar realmente mais parado. Então, esse preconceito inibe a pessoa, por exemplo, a procurar uma academia de ginástica, a se deslocar até um parque para fazer exercício. Então, esse já é o primeiro obstáculo. E as dificuldades não param por aí. Há outros obstáculos a vencer que exigem compreensão e superação por parte do paciente artrítico. O segundo obstáculo, que é real, é o medo de sentir mais dor ao se movimentar. E o terceiro é a desinformação, até por parte dos profissionais que atuam na área, os professores de educação física, os fisioterapeutas, do que pode ser feito com o paciente que tem alguma alteração em articulação, ou músculo, etc. Então, assim, o paciente reumático acaba tendo que enfrentar todos esses obstáculos para se manter mais ativo. É importante saber que exercício gera benefício e que é preciso querer, sentir-se motivado para deixar o sedentarismo de lado. Quem já está acometido por uma doença reumática deve, antes de iniciar um programa sistemático de exercícios, passar por uma avaliação médica. Então, a recomendação que a gente faz é, pelo menos peça para o seu médico fazer essa avaliação e até pedir um teste de esforço. Que nesse teste de esforço a gente vai saber se, mediante um esforço muito grande, o coração se comporta de uma forma normal. E se sabe também que os doentes com artrite reumatoide e outras doenças crônicas têm um risco maior de ter doenças cardíacas também, do que a população em geral. Então, mais um motivo para ter essa parte bem avaliada. É fundamental que o indivíduo, ao receber o diagnóstico de artrite reumatoide, procure não perder o condicionamento físico, aeróbico, muscular que já tenha. Para isso, é importante adotar uma forma sistemática de fazer atividade física. Se esse indivíduo já tem a doença, já tem deformidades, o que a gente tem que fazer é procurar tentar recuperar a mobilidade das articulações, quer dizer, às vezes ele está com a mobilização restrita no joelho, no punho, só por fibrose. Às vezes a mobilização contínua diária dessa articulação melhora essa amplitude, isso vai favorecer o fortalecimento muscular. Então, sim, é uma combinação de não perder o que ele já tem, procurar ganhar um pouco mais de força e tentar melhorar o estado daquela articulação inflamada. Na artrite reumatoide, as ocorrências mais frequentes são nas pequenas articulações, mãos, punhos, cotovelos, pés, tornozelos, joelhos, podendo ocorrer inclusive nos ombros, quadris e coluna vertebral. A quantidade e o tipo de exercício recomendado para cada indivíduo
pode variar, a depender das articulações envolvidas, da severidade da inflamação e se o paciente já passou por cirurgia. Por isso, o ideal é que cada paciente converse com um médico e receba avaliação e orientações da equipe multidisciplinar, que envolve também o fisiatra, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, entre outros profissionais. Há, porém, algumas recomendações padronizadas por estudos que servem de referência. Em relação ao volume que a gente fala, frequência, intensidade, duração do treino, já existe padronizado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva um volume ideal, mínimo, para o paciente com doença reumatológica treinar. Então, o que a gente recomenda é que, para treino aeróbio, que é para melhoria do fôlego, o ideal é que se faça, no mínimo, 30 minutos, 3 a 4 vezes por semana, de uma caminhada, uma bicicleta, uma atividade aquática. Para treinamento de força, que é ganho de massa muscular, pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana, 3 a 4 exercícios para grandes grupos musculares, que são os músculos principais que nos ajudam na postura, no deslocamento. Quer dizer, é óbvio que se o paciente tem potencial para fazer mais, quanto mais músculos treinados, melhor. Mas esse é o mínimo para você ganhar condicionamento físico. Os exercícios ajudam a reabilitar funções e, principalmente, costumam ter efeitos positivos na redução da dor associada à artrite e às outras doenças reumáticas. Exercício também costuma ajudar as pessoas a dormirem melhor, manter o peso adequado e melhorar até o humor. Mas vale reforçar: programas de exercícios físicos devem levar em consideração as capacidades físicas, limitações e necessidades de cada pessoa em questão. Mais flexibilidade. Os exercícios ajudam a manter ou a melhorar a flexibilidade das articulações e dos músculos adjacentes afetados pela doença. Os benefícios incluem uma melhor postura, redução do risco de lesões e melhora da função. Reforço da musculatura. Os exercícios de fortalecimento são projetados para trabalhar os músculos. Músculos fortes melhoram sua função e ajudam a reduzir a perda óssea relacionada à inatividade. Melhora da capacidade aeróbica. Exercícios aeróbicos incluem atividades que usam os grandes músculos do corpo de uma maneira repetitiva e rítmica. O exercício aeróbico fortalece o coração e o pulmão. Os pacientes às vezes perguntam se existe alguma restrição pela doença dele. A restrição para algum exercício é uma restrição individual, porque o paciente com artrite reumatoide, você tem quadros muito leves, sem deformidades, com envolvimento só em mãos, mas você pode ter quadros muito graves, com envolvimento em grandes articulações, várias articulações ao mesmo tempo, e essa restrição ela vai depender do indivíduo. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Evitar exercícios que impliquem muito impacto, muita torção e principalmente prestar atenção na dor. Então, assim, os exercícios têm que ser executados de forma que seja uma atividade confortável, prazerosa. Então, esse é o primeiro parâmetro que a gente utiliza. Lembre-se também de pedir orientação detalhada para o médico antes de iniciar um programa de exercícios em academias de ginástica ou no clube. Na hora dele ir para a academia ou para uma sessão de pilates ou treinar de forma individual com o personal, é importante que o médico monte ou encaminhe uma carta dizendo exatamente se o paciente tem alguma restrição em alguma articulação ou se o professor de educação física terá de ter algum cuidado em especial. Então, de novo, vale reforçar que essa prescrição é bem individualizada. Mas para termos uma ideia dos tipos de exercícios, e a maioria é fácil de aprender e fazer, vamos ver alguns exemplos práticos. Para nos ajudar, a educadora física Thalita e a dona Anaildes, portadora de artrite reumatoide. Vamos acompanhar. Hoje vamos aprender alguns exercícios para a recuperação da artrite reumatoide. Lembrando que esses exercícios são apenas recomendados para pacientes com classificação funcional 1 e 2, estágios menos avançados da doença. Prepare-se. Roupa confortável, tênis no pé, ambiente tranquilo. Exercício 1. Este exercício é o de sentar e levantar. Ele trabalha principalmente a musculatura dos membros inferiores, das pernas. Para este exercício é necessário uma cadeira, colocada no chão firme, não escorregadio.
Vamos começar. Sente-se na cadeira, encostando o pé no chão. Os pés devem ficar separados, na distância do quadril. Pés voltados para frente. Cruze as mãos na frente do peito. Respire. Levante da cadeira, ficando em pé. Depois, sente-se novamente, na mesma posição. Dica importante: caso você não tiver força suficiente para levantar da cadeira só com o esforço nas pernas, pode escolher uma cadeira com apoio de braços e utilizar, portanto, os braços como apoio para ajudar a levantar-se. Pode fazer este exercício 2 a 3 vezes por semana, 3 séries do exercício. Repita, se puder, 15 vezes. Agora vamos acompanhar o exercício 2. Este segundo exercício é o de remada fechada com elástico. Trabalha principalmente o grupo grande dorsal, o músculo das costas com adicional de braços. Materiais necessários para este exercício. Anote: um extensor de borracha, pode ser uma mangueirinha de tripa de mico encontrada em farmácia. Um pedaço de varal ou de mangueira para fazer uma alça. Prepare-se. Amarre o extensor em um lugar firme e puxe em direção às costas. Importante manter a coluna reta. E cuidado com a posição do punho. Deve mantê-lo reto sem flexioná-lo. Pode fazer 3 séries do exercício. Repita, se puder, 15 vezes. Agora vamos acompanhar o exercício 3. O exercício número 3 é a flexão de joelho em pé com caneleira. Trabalhe a parte posterior da coxa. Você precisa de uma caneleira e de um ambiente que tenha uma parede que possa utilizar para ajudar no exercício. Aproxime-se de uma parede. Precisa ser um local firme que vai servir de apoio para este exercício. Em pé, junte as pernas e deixe os pés paralelos. Importante observar a posição do joelho. Veja, suba uma perna com os pés em direção ao bumbum. O joelho da perna que está fazendo o movimento deve estar alinhado ao joelho da perna que está no apoio. Agora vamos acompanhar o exercício 4. É o exercício crucifixo em pé com elástico. Trabalha a musculatura peitoral e um pouquinho de ombro. Só necessita de um elástico e um ambiente tranquilo. Fique em pé. Cuidado com a postura, deve ficar ereta. Então, com a coluna reta, mantenha um pé um pouquinho mais à frente que o outro. Os braços devem ficar estendidos na linha do ombro. Aí, prepare-se para iniciar o exercício. Abra lentamente os braços até a altura da linha dos ombros. Mas, cuidado! Respeite a limitação da articulação do ombro. Faça o movimento até o seu ombro lhe permitir, sem forçar. Exercício 5. O exercício número 5 tem 2 versões. Cadeira extensora, com elástico ou com caneleira. Trabalha o quadríceps, a parte anterior da coxa. Para este exercício, você precisa de uma cadeira alta, elástico e, se for o caso, caneleira. Posicione a cadeira na qual seus pés não encostem no chão. Fixe o elástico em um local firme. Pode ser o pé da mesa, atrás da cadeira. Prenda as alças do elástico em cada pé. E tente fazer o movimento com as 2 pernas ao mesmo tempo. Importante manter a coluna reta durante a execução do movimento. Você pode também realizar este exercício com caneleiras. Você pode fazer 3 séries de 15 repetições. Vamos passar para o exercício 6. Este exercício tem mais de uma versão. Rosca simultânea, com elástico ou com peso. Esta sequência trabalha bíceps, músculo do braço. Veja, você pode manter um elástico em casa para fazer este exercício. E se não tiver, pode utilizar pezinhos para fazê-lo, mas sem exagerar. Vamos acompanhar este exercício 6. Fique em pé com os pés afastados. Mantenha os cotovelos ao lado do corpo e faça o movimento. Suba e desça os braços em direção ao ombro. Este exercício pode ser feito em série de 3 com 15 repetições. Exercício 7. O exercício número 7 é o abdômen isométrico sentado. Você precisa de um banco ou uma cadeira sem encosto ou utilizar uma com o encosto virado de lado. Posição inicial. Sente-se com os pés apoiados no chão e cruze os braços no peito. Vamos inclinar o tronco lentamente para trás até o momento que há ativação do abdômen. Mantenha-se nessa posição por 15 segundos.
Importante manter a coluna reta. Para este exercício, vamos fazer 3 séries de 15 segundos, com descanso de 1 minuto entre as séries. Exercício 8. Também neste exercício número 8, há 2 versões. Elevação frontal, com elástico ou com peso. Trabalha a musculatura de ombro. Prepare-se. Em pé, postura ereta. Levante o braço até a altura do ombro. Procure manter os 2 braços na mesma direção. Se estiver bem, pode usar um pezinho, mais leve que no exercício anterior. Afinal, este exercício é um pouco mais difícil de fazer. Você pode fazer 3 séries e repetir 15 vezes. Exercício 9. No final da sessão de exercícios, é importante fazer o alongamento dos grandes grupos musculares. Este exercício de alongamento trabalha o músculo do ombro. Mantenha o braço estendido na linha do ombro e puxe com o outro. Este exercício alonga membros superiores, braço e ombro. Repita o movimento com o outro braço. Mantenha-se nesta posição por cerca de 20 segundos e depois volte a repetir o movimento com o outro braço. Neste outro exercício, leve um braço atrás das costas e empurre o cotovelo com a outra mão. Este exercício também alonga o braço e o ombro. Lembre-se, para cada exercício mantenha a posição por 20 segundos e repita com o outro lado. Agora vamos alongar a parte anterior da coxa, o quadríceps. Faça o movimento e mantenha a posição por 20 segundos e repita o exercício com o outro lado. É importante também alongar a parte posterior da coxa. Caso você não tenha aparelhos em casa, você pode alongar utilizando os degraus de uma escada. Escolha o degrau que melhor se adequar à sua flexibilidade. Coloque um pé no degrau da escada e tente buscar o pé com as suas mãos. Mantenha-se nesta posição por 20 segundos e troque o lado. E por fim, um exercício para alongar a panturrilha. Coloque o seu pé no primeiro degrau de uma escada e incline o tronco para frente sem tirar o calcanhar do chão. Mantenha-se nesta posição por 20 segundos e troque o lado. E para finalizar a sequência de exercícios, vale mais uma recomendação. O exercício 10, aeróbico, uma caminhada. A caminhada deve ser feita em dias alternados com os exercícios de força. Então, por exemplo, segunda e quarta e sexta você faz a caminhada. Terça e quinta você faz os exercícios de força muscular. Para caminhar, é importante escolher bem o local. Evite ruas esburacadas para evitar risco de queda. Escolha lugares planos, sem muitas ondulações no asfalto. É importante não cometer exageros, nem deixar a preguiça vencer a vontade. E sempre, na dúvida, não ultrapasse o sinal. Então, os sinais assim que tem alguma coisa errada é quando você começa a ficar excessivamente dolorido de musculatura depois de um determinado treino, quando você fica com uma dor persistente que não melhora em uma determinada articulação, a sensação de ficar muito cansado 2, 3 dias depois do treino. Então, são alertas para a pessoa perceber que ela está exagerando no volume. E faz parte de se condicionar também o tempo mais gradual para treino. Até o repouso, o dia de não treinar é importante para você melhorar. Vale reforçar alguns sinais de alerta. Fadiga incomum ou persistente, fraqueza elevada, extensão de movimento diminuída, aumento do inchaço na articulação, dor contínua, dor que dura mais de 1 hora depois do exercício. Se isso ocorrer, esclareça dúvidas com o médico e com o fisioterapeuta. O exercício feito de forma regular, com consciência, passa a fazer parte da rotina de um estilo de vida saudável e pode gerar muitos benefícios. Mas lembre-se, é preciso ter um pouco de paciência e ser persistente. Do ponto de vista fisiológico, a partir do momento que você começa a fazer um treinamento físico, em geral, os benefícios aparecem em torno de 6 a 8 semanas. Então, é importante que a pessoa insista para ultrapassar essa barreira inicial, que talvez o que ela tenha a sensação que ela está ficando mais dolorida ou cansada ou que não está tendo muita resposta. Mas em 8 semanas, isso a gente já viu em qualquer estudo que você lê na literatura, isso é muito claro. E é o que a gente vê aqui no nosso laboratório também. Os exercícios têm ajudado a promover qualidade de vida para o indivíduo com doenças reumáticas, além de facilitar a integração social. Alguns estudos já mostraram que a prática de exercícios, inclusive feita em grupo, melhora a autoestima,
tem um caráter mais lúdico, faz o paciente se integrar mais nas suas atividades, melhora a questão cognitiva, que é a inteligência. Então, assim, os pacientes com dor crônica, eles tendem a ser mais deprimidos, tendendo a ser mais deprimidos, têm alteração de memória, dificuldade de integração social. O exercício físico, ele modula alguns neurotransmissores no cérebro e melhora essa percepção de humor. E com isso, sem dúvida, vai favorecer a integração na sociedade. O paciente artrítico, felizmente, tem cada dia mais um arsenal de tratamento para ajudar a controlar a doença e em sua reabilitação. O tratamento da artrite reumatoide pode englobar diversas ações. Educação do paciente e da família, medicamentos fundamentais para amenizar os sintomas e controlar a doença, reabilitação por meio de fisioterapia, cirurgia em determinados casos e apoio psicológico quando necessário. Como as doenças reumatológicas, o sintoma principal é a dor é um sintoma subjetivo. Que é isso? A dor ela é diferente em cada pessoa. Então, é importante que a família entenda esse processo, porque ele não sabe o que aquele paciente está dizendo, sentindo quando ele está com dor. Então, a família tem que entender isso, que às vezes o paciente você olha para a pessoa está fisicamente bem, tem pouca deformidade, não está com a articulação muito inflamada, mas ela está sentindo dor. Então, assim, o engajamento familiar, o entendimento sobre a doença é importante, sim. Então, a gente pede que a família integre nesse processo. É comum o paciente artrítico ter dúvidas e receios em relação às incapacidades que a doença pode causar. Vale um esclarecimento. Eu acho que o que a gente vê no dia a dia, assim, que o medo maior é achar que eu vou ter essa dor o tempo inteiro, ou é uma das perguntas, eu vou ficar na cadeira de rodas. Então, eu acho que a gente tem que assegurar o paciente que a primeira medida para evitar que ele fique na cadeira de rodas é ele mesmo se movimentar. Então, ele mesmo lutar contra essa necessidade pela dor que a gente tem de ficar parado. Aliás, a participação, o engajamento do paciente no próprio tratamento é realmente de suma importância. Um paciente com doença reumatológica, ele não pode achar que a responsabilidade do tratamento é do médico ou do outro profissional de saúde. A responsabilidade é dele também. Tanto que hoje a nossa recomendação é passar o máximo de informação sobre a doença para o doente. Ele tem que entender o que ele tem para ele nos ajudar no tratamento. Então, a primeira a maneira de ajudar é aderindo e fazendo realmente o que a gente pede para ele fazer. Porque simplesmente acordar de manhã, tomar o remédio, ficar sentado, esperar, isso não funciona. Vamos aproveitar e ver mais algumas dicas que podem ser úteis na recuperação e nas atividades no dia a dia do indivíduo com artrite reumatoide. Rigidez matinal. É frequente maior rigidez ao acordar. Com calma, procure movimentar aos poucos as articulações que estão mais rígidas, fazendo alongamento. Banho quente também ajuda a relaxar a musculatura. Medicamentos. Administre os remédios de acordo com a prescrição médica e sempre no mesmo horário para evitar um vão de dor. Alimentação. Mantenha uma alimentação saudável e equilibrada, e a ingestão de carboidratos é importante para ter energia e combater a fadiga. Hidrate-se. Tome líquidos, água, sucos, várias vezes durante o dia, inclusive entre os exercícios. E sempre que for necessário, recorra a instrumentos e recursos que lhe ajudem a melhorar as funções na vida diária. Procurar criar adaptações, o terapeuta ocupacional é um profissional importante para isso. Às vezes você tem alguma dificuldade com uma articulação da mão ou com o joelho, existem instrumentos que podem adequar os seus utilitários do dia a dia para facilitar a execução. Você não precisa necessariamente deixar de fazer uma atividade que você gosta, como usar o computador, pintar, escrever, porque você está se sentindo com restrição. Se for assim, sua restrição vai ser cada vez maior. É importante não ter vergonha nem preconceitos. Você deve utilizar os meios que lhe ajudem a dar mais segurança, conforto e funcionalidade. Tudo em prol do bem-estar, dos cuidados para evitar dores e complicações e ser mais feliz e independente. Então, assim, a gente escuta muito a pessoa dizendo que não vai usar bengala, não vai usar muleta, porque acha que está se sentindo mais velho, com mais restrição.
Mas isso é uma bobagem, porque assim, a bengala e a muleta, elas ajudam muito a minimizar a carga em cima da articulação, reduz efetivamente, se você está usando uma bengala ou uma muleta, você reduz o seu peso em cima daquela articulação. Isso em determinados momentos do seu tratamento, até você ficar com a musculatura mais forte ou emagrecer, que é um outro ponto importante, isso ajuda sim e deve-se tirar o preconceito. A mesma coisa vale para a história do uso do salto alto, que é às vezes uma briga que a gente tem com muitas pacientes do sexo feminino, que insistem em usar salto muito alto. O conhecimento é um grande aliado da sua saúde. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Sociedade Brasileira de Reumatologia, site www.reumatologia.com.br. LACRE, Laboratório de Avaliação em Condicionamento em Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, site www.hcnet.usp.br. E anote também, site www.programaviva.com.br. Felizmente, hoje em dia, o potencial para tratar, reabilitar e promover a saúde das pessoas com doenças reumáticas é uma realidade. E como vimos, exercícios geram benefícios para quem tem artrite reumatoide. Portanto, não se acomode. Pergunte ao seu médico, ao fisioterapeuta, a quem lhe assiste, como você também pode manter-se mais ativo e mais em forma. Estamos torcendo por você.